êxito. Adoramos, Obrigado, Pai. Senhor, apesar de todas as limitações, Pai amado, apesar de todas, muitas vezes, Oh, Pai, lutas, fala conosco, nós estamos Senhor Jesus. certos Pai, de de que poder que a tua aquele que graça, meu começou Deus, a boa teu amor, obra, Senhor, Ele é esteja fiel sobre nós, para meu Pai. cumprir. Em nome Nesta de noite, Jesus, Senhor, Pai. na Exaltamos, quinta-feira Senhor da Jesus. renovação do meu projeto, que o Senhor possa trazer à memória, Pai amado, tudo aquilo que eu já deixei de lado, todos os projetos que eu já estou tirando da memória, porque o tempo foi passando e a situação, Pai amado, ela parece impossível. E nós sempre olhamos para o âmbito do impossível. O que eu não posso fazer, eu também não acredito que possa ser mudado. E o Senhor é o Deus do impossível. Em Lucas, no capítulo 1, Pai amado, é bem claro quando diz que nada é impossível para o Senhor. Que tudo é possível ao toque das tuas mãos. Senhor, usa esta mensagem para falar conosco. Ministra o teu propósito, Senhor, para nos direcionar. Faz a tua obra em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Podemos assentar. Cansaço. Segundo Reis, capítulo 8, verso 1 ao 6. Hoje tivemos uma batalha com o quintal, devido à chuva, sol. Hoje foi na enxada que nós resolvemos em casa. O quintal está limpo de novo, graças a Deus. Do 1 ao 6 diz o seguinte: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e tua casa, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara o morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Só isso. Podemos assentar agora? Pode. Nós estamos na metade do mês, o melhor do ano. Estamos fazendo a restauração do nosso projeto de vida. Se eu perguntar para você quais foram os projetos de vida que você escreveu naquele papel, você se lembra de todos eles? Alguém ficou com... Vocês trouxeram para a igreja, certo? Alguém ficou com um em casa? Projeto de vida, nós vamos te dar daqui a pouco, para que você possa fazer a renovação do seu projeto de vida. Esse eu fiz lá em Capela. Você vai receber essa pasta. Aqui tem os seus projetos espiritual, familiar, sentimental, profissional, aquisições de bens, projeto de vida de ganhador de almas, quem você quer ganhar para Jesus ainda esse ano e quantas pessoas. Essa pasta você vai preencher
E essa folha, tudo que tem aqui, tem aqui. Você vai preencher essa pasta e vai passar para essa folha. Essa folha, na última quinta-feira, vai ser deixada no altar. E essa pasta vai ficar com você. Por quê? Porque o projeto de vida você tem que acompanhar ele o ano inteiro. Cada um de nós tinha que ter tido um papel desse, estado conosco até o dia de hoje. Olha que Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Se acompanhando nós já perdemos o foco, imagine que não acompanhando. Eu tenho a certeza absoluta, tenho a certeza absoluta que 90% de vocês não sabem o que pedir. Então como que eu vou saber o que eu quero se eu não sei o que eu pedi? Como que eu vou acompanhar o que Deus me deu se eu não tenho em mãos aquilo que me foi pedido? Melhor que eu pedi a Ele. Então o projeto de vida precisa ser renovado. Os anos, os tempos passaram, nós já estamos no 6º mês desse ano, e talvez tenha pedido seu lá atrás, que você nem tenha orado mais por ele, porque você não se lembra mais do pedido que fez. Com Deus não funciona assim. Deus vai responder aquilo que está na sua mente. Projeto de vida, eu tenho um livro, nós fizemos esse ano que vem nós vamos fazer de novo. Quem sabe no final do ano a gente não faça um pedido desse livro para toda a igreja, sai mais em conta. E tem lá assim, uma parte do livro, pegar uma cartolina e dividir essa cartolina em 2 e colocar desse lado os projetos de vida e desse lado orar por 3 pessoas. De todo o projeto que nós fizemos, nós temos a cartolina lá conosco. Esse projeto de vida que eu fiz em Itapeva está comigo aqui. De 12 pedidos que eu fiz, 7 Deus já respondeu. E tem outros ainda que eu estou ali por ela. Em setembro eu tenho um outro projeto, que é a prova do CFC, Conselho Federal de Contabilidade. E outras coisas que eu pedi a Deus, que está se tornando cada vez mais palpável, mas você tem que estar em contato com o seu pedido. Essa cartolina é para ser colocada no quarto. Todas as vezes que você entrar no quarto, você vai ver o seu pedido, você vai falar, Deus ainda não fez isso, vou orar mais por isso. Se você não tem contato com o seu pedido, você também não tem resposta sobre ele. Deus não trabalha na bagunça. Todo respeito, às vezes a palavra bagunça assusta, mas isso foi uma bagunça. Mas como que eu vou ter noção do que eu pedi se eu não sei mais o que eu pedi? É lógico que ia acontecer isso, porque o tempo vai passando, as alegrias e tristezas vão se acumulando e a gente vai tirando da memória certas coisas que não deveriam ser tiradas. Ao ponto de que isso aqui, essa organização que vocês vão ter nos últimos 6 meses, vocês vão acompanhar o seu pedido. Porque fazer o projeto não significa nada. Acompanhar o projeto que é tudo. Eu faço um projeto de uma obra, eu jogo na mão do pedreiro, o engenheiro me dá o projeto, eu jogo na mão do pedreiro e não vou acompanhar a obra. O engenheiro não vem acompanhar a obra, ele colocou o nome dele ali na frente. Então nós precisamos acompanhar o que pedimos a Deus. Porque isso se torna um ato falho da nossa parte. Não é Deus que não quer nos dar. Somos nós que não nos organizamos para receber. O Evangelho é porta estreita, gente. O Evangelho não tolera a porta larga. Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Não. Por isso nós estamos fazendo, e não é nem culpa de vocês. Porque eu, como pastor, eu tenho uma cópia dessa para todos os membros do Vila Aparecida, e todos eles têm a cópia. Às vezes a culpa é nossa. Porque muitas vezes, como pastores, nós estamos fazendo a obra rebaixada. Fazendo a obra pelo dinheiro, fazendo a obra pelo status, fazendo a obra simplesmente para ter um título. E não nos atentamos àquilo que Deus verdadeiramente quer. Aquilo que Deus verdadeiramente precisa. A mensagem está sendo pregada. Hoje, nosso irmão está na UTI. Isso que eu vou falar não tem nada a ver com ele. Mas muitas vezes eu falo que talvez hoje seja o seu último dia de vida. E ninguém acredita nisso. Vocês acham que Cezinha acreditava que hoje ele fosse estar na UTI? Preciso colocar a vida em ordem, enquanto tem tempo. Porque se amanhã realmente for o nosso último dia de vida, acabou. Nós vamos prestar conta. E vamos prestar conta a Deus do que ouvimos e não colocamos em prática.
e daquilo que ouvimos e colocamos em prática também. Então eu vou voltar a repetir. Talvez hoje seja o nosso último dia de vida. Então está na hora de colocarmos os nossos projetos alinhados à vontade de Deus, para que Ele possa fazer em nós. Bem, então nós vamos ouvir 4 mensagens. Só que é o seguinte, vocês vão pegar hoje, vocês têm que estar aqui 4 quinta-feira. Outra coisa que Deus não responde, começa a campanha e não termina a campanha. A não ser que seja caso de trabalho ou doença. Mas começou a campanha e tem que terminar a campanha. Eu estou em dúvida ainda se o ano que vem eu vou fazer 7 dias, se eu vou fazer 4 dias, 12 dias que eu não vou fazer, para não prejudicar ninguém. Mas se for 7 dias de projeto de vida, nem eu 7. Mas é cansativo. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que é mamão com açúcar? Isso aqui é para quem tem osso puro, para quem é resistente, para quem faz além do que pode, além das forças que tem. Eu estou ampliando o meu treinamento, estava acompanhando hoje um professor ele falando assim, você precisa ampliar conforme as suas forças já são suficientes para avançar. E nós precisamos nos fortalecer a cada dia, porque senão nós vamos nos conformando com o que temos. E todos nós aqui vamos passar por tempos de provações. Se eu me sinto confortável com a prosperidade que eu tenho, Deus mexe nessa prosperidade para me tirar da zona de conforto. Se eu sinto confortável com a saúde que eu tenho, Deus mexe na minha saúde para me tirar da zona de conforto. Se eu sinto confortável com o dinheiro que eu tenho, e isso me tira muitas vezes da presença de Deus, Deus tira esse dinheiro para que eu saia da zona de conforto e traga para o centro da vontade dele. Tem muita gente vivendo na zona de conforto, não no centro da vontade de Deus. Aqui nós temos um texto que completa outro texto. Esse texto bíblico, para entender esse texto eu preciso voltar um pouco. Quando o profeta Eliseu, ele passava por uma cidade, uma mulher rica, muito rica, o recebia na casa dela. Aí ela disse para o marido, nós temos um pedaço de terreno, por que a gente não constrói um quarto para o profeta? O profeta naquela época, diferente de hoje, ele era respeitado como Deus na terra. E a palavra profética não mudou, nós mudamos a nossa concepção. Eu amo o profeta quando ele fala coisas que me agradam, mas eu não gosto quando ele fala coisas que me desagradam. A concepção da palavra profética não mudou em nada. Eu gostando ou não gostando, eu preciso respeitar a palavra profética. Aqui essa mulher, ela acolheu o profeta. E naquele cômodo dele, que ficava um cômodo acima da casa, olha só a honra que ela deu para o profeta. O quarto do profeta vai ficar acima da nossa casa, porque ele vai cumprir a nossa família com a oração. Tinha uma cama, tinha uma mesa de centro, e tinha ali um candeeiro para iluminar a casa. E todas as vezes que ele passava por ali, cansado, muitas vezes ele dormiu ao relento, muitas vezes na praça, muitas vezes de favor em algum lugar. Agora ele tinha um quarto. E quando ele entra naquele quarto, ele fala assim, eu quero abençoar essa mulher. Eu queria que vocês fossem entendendo a mensagem desde hoje até a última quinta-feira, porque uma vai completar outra. Eu quero abençoar essa mulher, porque ela investiu no meu ministério. Aí o que Eliseu faz? Chama a mulher e diz assim, irmãos, o profeta, ele era muito íntimo do rei. Ele ia ser um profeta igual a Elias, mandar fogo nesse som. Isso é uma falta de educação. A gente não sabe se tem velhinhos doentes por aí. Isso é um irresponsável. Nunca faça isso com o seu carro. Se é meu filho chegava em casa, apanhava em cima. Por irresponsabilidade. Olha a distração que nos causou. O profeta, ele era muito íntimo do rei. E ele disse,
que eu posso dizer ao rei ao seu favor? Ela disse: profeta, meu marido também tem acesso ao rei. Nós temos tudo. Nós temos riquezas, nós temos gado, nós temos plantações. Nós somos bem de vida, não precisa de nada. Eu agradeço ao Senhor, mas não precisa. Fiz de coração. Este quarto foi para te abençoar. E ela foi saindo. Aí entrou o fofoqueiro do Geazi. Um dia eu vou pregar sobre Geazi. Andava junto com o profeta, só fazia presepada. Lembra de Naamã? Não quero nada. Ele foi correndo atrás, mentiu para Naamã. O profeta falou para você que eu leve para ele as riquezas. Ele não queria, não, mas ele falou que vai ajudar o pobre. Mentiroso, fofoqueiro. Agora ele chega e fala assim: então, profeta, ela não pode ter filho. Aí o Eliseu manda ela voltar de novo e fala assim: eu quero te abençoar. Daqui a um ano, desse tempo, você vai gerar um filho. Ela falou assim: não minta para sua serva. Daqui a um ano você vai estar com um filho em mãos. Passou aquele tempo, no ano passado, no ano seguinte, melhor dizendo, a mulher já tinha gerado, a criança já tinha nascido, que estava nas mãos dela. O profeta, através da sua oração, permitiu com que aquela mulher fosse abençoada. Com 10 anos, aquele menino amanhece, uma forte dor de cabeça e morre. Quando ele morre, a mulher não fala nada para ninguém. Olha, aprenda uma coisa: nos momentos mais difíceis da sua vida, fique de boca fechada. Na hora da prova, boca fechada. Na hora da luta, boca fechada. Está passando problema financeiro, boca fechada. Faz o que Jesus falou: entra no quarto, tranca a porta, chora nos pés do Senhor, pede para Ele. Não adianta reclamar para ninguém, porque ninguém vai te auxiliar. As pessoas estão esperando o seu Facebook, você chorar lá para elas zombarem de você. Mas você serve a Deus? Está chorando, está passando fome, está doente. Ela não falou nada para ninguém. Ela abordou um cavalo, montou nesse cavalo e ela correu até o profeta. Eu não sei quantos quilômetros ela correu, mas a Bíblia ela não é exata, entre 30 e 40 quilômetros, em cima de um cavalo, deixando o filho morto, no quarto que ela havia construído para o profeta. Porque na mente dela, ela estava pensando assim: aqui em casa nós não vamos conseguir resolver nada, mas na casa do profeta, a unção está lá. Nós precisamos eu preciso levar o defunto para a casa do profeta, porque na casa do profeta tem unção. Sabe onde é a casa do profeta hoje? É o altar da sua igreja. Não adianta a gente ficar vendo os doentes caindo por aí e não convidá-los para vir para o culto. Algumas pessoas me disseram o seguinte: pastor, a gente não convidava mais pessoas para vir para o culto porque tinha vergonha na igreja. Mas agora pode convidar, gente. Agora pode convidar à vontade. Acabou a bagunça, acabou a falta de zelo. Pode trazer os doentes. É na casa de Deus, na casa do profeta, que o milagre vai alcançar essas pessoas. E ela deixa na casa do profeta e vai até o profeta. E quando ela chega no profeta, o profeta faz para ela uma pergunta: vai tudo bem contigo? Ela fala: vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu filho? O menino estava morto. Sim, vai tudo bem. Aí o Espírito Santo revelou a alma dela e disse: não vai tudo bem. Ela está em alma amarga. O filho está morto. Aí ele pega aquele miserável daquele Geazi, dá o cordão para ele e fala: corre lá, põe o cordão nesse menino e o ressuscita. Ele vai, pois o bordão ressuscitou. Não adianta bordão de profeta em mão de perturbado. Não adianta ministério profético em quem não tem chamado. Ministério não é uma autopromoção, eu me unjo em nome de Jesus. Ministério é uma organização de Deus, de alto a baixo, numa hierarquia, até chegar nesse altar. Eu passei por 2 convenções, uma região, um pastor titular, um CDL e um superintendente. Não foi assim: você pastor, hoje
estou me auto-ungindo em nome de Jesus e acabou. Não. Volta mais 40 quilômetros, olha o tempo que se perdeu. Esse é o tempo que se perde correndo atrás de quem não tem unção para resolver problemas. Toma cuidado, eu já preguei, já falei sobre isso aqui, né? Toma cuidado quem põe a mão sobre a sua cabeça. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu preguei no teu nome, eu cantei no teu nome, eu ministrei, mas eu nunca te conheci. Aparta de mim, maldito, para o fogo eterno. Conheça a vida de quem ora por você. Só pode exigir alguma coisa quem faz isso. Só tem moral para corrigir quem já foi corrigido. Nós estamos vivendo esse tempo em que nós desanimamos porque parece que algo impossível aconteceu. Aquele menino estava morto, algo impossível para ela, mas ela dizia, não para o Deus do profeta. Eu vou deixar aqui como está, eu não vou me alargar, porque eu tenho certeza, se eu for o profeta, Deus traz meu filho de volta. Aí o profeta veio, todo aquele ritual. Olha só que interessante, ele deitou em cima do corpo do menino, olho no olho do menino, nariz no nariz do menino, boca na boca do menino. Isso não tem nada a ver com pedofilia ou necrofilia, isso é unção. O calor do corpo dele, a unção do corpo dele entrou no corpo morto do menino e o menino ressuscitou, porque o profeta havia transferido para aquele corpo morto a unção de vida que ele carregava. Devolveu para a mãe. A mãe se alegrou, até que chega aqui, e Deus dizia para ele, Eliseu, avisa a viúva. Que coisa linda, irmão. Deus se preocupa com aqueles que amam a Ele. Ele mandou o profeta avisar uma pessoa, aquela viúva, porque aquela viúva havia tomado algumas atitudes. Primeiro, honrado o ministério profético sobre a vida de Eliseu. Todas as vezes que você ouve o ministério profético sobre os seus pastores, isso conta para ti diante de Deus, e Deus também te honra com a bênção que os pastores da sua igreja possuem. Ela investiu no ministério, ela honrou o profeta, ela não se desesperou com uma notícia ruim. Puxa, o menino estava na UTI. A vontade de Deus é soberana. Ele vai sair de lá. Se Deus tiver o propósito, ele em vida, ele vai sair vivo. Mas eu não sei qual é o propósito de Deus. A minha oração é: espírito de morte, sai. Muitas vezes nós oramos contra a vontade de Deus. A pessoa está passando por uma prova tremenda e nós vamos ajudá-la, e acabamos nós passando pela prova. Não compre prova de ninguém, cada um com a sua. Prova é igual cueca, é individual. Ninguém sai trocando sutiã, cueca, lingerie. É individual. Se eu compro a prova de um irmão que Deus está provando para fortalecer, Deus me prova na mesma prova. 2024, quem queria nos ajudar? Dançando. Porque nós precisávamos passar aquele ano seco, nas estreitas, para chegar em 2025 e valorizar tudo que Deus está fazendo através dessa igreja. Nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o futuro. Um puxãozinho de orelha aqui hoje vai nos salvar de uma vergonha lá na frente. Uma condução aqui hoje, um caminho mostrado aqui hoje, vai nos fazer chegar à vitória mais rápido lá. Mesmo que esse caminho exija renúncia, mesmo que esse caminho exija rejeitar a minha vontade, tomar a minha cruz e seguir. Vai na mulher lá e fala para ela, vazada aqui, 7 anos de fome, seca terrível, vão comer até os filhos. Pede para ela ir para qualquer lugar, para ela ir para onde ela quiser.
porque ela tem crédito comigo. Oh, moça. Ela construiu o quarto do profeta. Recebeu uma unção de prosperidade. Unção de prosperidade você não vai perceber enquanto você estiver bem financeiramente. Mas quando você passar pelos tempos difíceis da sua vida, você vai ver o que essa unção vai fazer na sua vida. Ela estava bem, ela não precisava de nada. Então a unção parecia que, a resposta parecia que não tinha chegado. Mas quando a fome chegou, Deus se preocupou com ela, porque ela havia investido no ministério do profeta. Quando Deus me deu a visão desse envelope ouro, você trazer no domingo uma oferta do valor do seu dízimo, não é pôr o dízimo aqui dentro. É o dízimo e uma oferta no valor do dízimo, porque ele estava me dando nessa primeira noite a mensagem da unção dessa viúva, aquilo que eu planto de coração, porque a Bíblia diz, porque Deus ama quem faz com alegria. Deus ama aquele que faz sem imposição, sem pressão. É com alegria que eu vou trazer essa mensagem, essa oferta. É com alegria que Deus vai lembrar de você na hora em que a seca chegar, a fome chegar, a miséria bater na porta de Flórida Paulista. E eu repreendo isso, mas se bater, há um povo aqui dentro dessa cidade que clama pelo Senhor. As igrejas verdadeiramente que pregam o Evangelho, Deus vai se lembrar de cada oferta que eu trouxe, de cada alma que eu ganhei, de cada oração que eu fiz, de cada murmuração que eu deixei de fazer, e Ele vai dizer: avisa a minha igreja, a fome chegou, mas a provisão já está de pé há muito tempo. Essa mulher, ela foi para a terra dos inimigos. Não importa onde você esteja, se você tem a bênção, você pode ir para qualquer lugar. A bênção vai contigo. A bênção vai contigo. E se a bênção for contigo, é isso que precisa. Onde eu vi o guardanapo embaixo? Se a bênção for contigo, está aqui. É isso que precisa. É isso que importa. Eu preciso ter a bênção. Você tem mais nada. Se tem cargo, se tem unção, se tem nome, se tem nada, se tem a bênção. Se eu tiver a bênção, eu tenho tudo. Miserável é quem não tem a bênção. Porque na hora da luta vai padecer, vai sofrer. Agora ela vai 7 anos só na terra dos filisteus, terra dos inimigos. Deus honrou a mulher lá. Não faltou nada para ela. Ela não foi presa. Ela não foi deixada a mercê o filho dela. E as riquezas dela, pastor? E as terras dela? Com certeza o gado morreu, as plantações secaram, mas ela tinha terra, ela tinha casa, ela tinha fazendas, ela tinha posse, ela era uma empresária. E as coisas dela, enquanto ela ficou distante? A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo a sua vontade. Se você ama a Deus e vive segundo a vontade dele que está registrada naquele livro, você vem para a igreja e ele cuida da sua casa. Você vai viajar e ele cuida da sua família que ficou. Você vai fazer um tratamento, ele já está levando através do médico. Às vezes Deus não cura na igreja, Ele usa o braço deles. A medicina é o braço de Deus na terra. Ontem nós assistimos um filme, eu recomendo para vocês, Fé para o Impossível, né? É um filme com o Dan Stubble, maravilhoso. Fé para quem precisa. E é um filme real, uma história real, feita aqui no Brasil, de um pastor americano, que a esposa dele foi agredida na praia de Copacabana. Depois vocês assistem, né? Fé para o impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez hoje você esteja distante dos seus projetos, dos seus sonhos. Você está dizendo: Deus se esqueceu de mim. Eu posso falar uma coisa séria para vocês aqui? Nós não vamos ficar ofendidos. Jesus está aqui através do Espírito Santo. No culto dessa noite o Espírito Santo veio, amém? Amém. Quem foi que faltou? Foi o Espírito Santo?
Espírito Santo senta aqui, o Espírito Santo senta ali, o Espírito Santo senta lá. Não foi o Espírito Santo que faltou. Ele veio. Jesus está aqui. Quem faltou é o ser humano. Acho que o irmão Virgílio e a esposa estão lá em Jaú, no tratamento, estão na bênção. Mas quem faltou não foi o Espírito Santo. E qual foi a justificativa em não ver tirando do irmão os que estão trabalhando? Estou cansado. Isso é pisar sobre a bênção que Deus me deu. Se eu estou cansado é porque eu tenho um emprego. Num país de milhões de desempregados, Deus me abençoou com um emprego. Eu recebi tudo, mas não vou devolver dízimo, não. Isso é pisar na bênção que Deus me deu para honrá-lo. Porque se eu estou com o meu pagamento em mão, significa duas coisas. Primeiro, eu estou empregado. Estou melhor do que milhões de brasileiros. E Deus me deu saúde para ganhar esse dinheiro. Porque se Deus fizer isso daqui, eu fiquei 3 dias com a gripe terrível. No quarto dia eu fui correr. Falei assim, eu vou vencer esse diabo dessa gripe. E não vai ficar em casa não. Diminui um pouco, de 5, fui para 3 km de 200. Tinha hora que eu não achava o ar, falava assim, eu vou insistir. E continuei, vou correr até desmaiar. A hora, de repente, parece que limpou tudo, o pulmão ficou normal, o ar entrou. Se você não insistir, você não alcança a vitória. Por isso, desse projeto com acompanhamento, Senhor, olha, ainda não conquistei esse sonho, está tão perto, me abre essa porta, Senhor. Mas tem hora que parece que nós estamos em terras inimigas, onde ninguém quer ver a nossa vitória, ninguém quer o nosso sucesso. Irmão, nós estamos numa terra linda como essa. Eu creio que deve ter aqui umas igrejas sérias aqui, eu creio. Eu sou amigo de alguns pastores nas redes sociais, eu acompanho um trabalho sério que eles estão fazendo. Igreja de sucesso não significa igreja cheia de gente. Igreja de sucesso é igreja que discipula, que treina, que insiste, que prega a palavra. Aí vai ter uma galera daqui que sai daqui e vai para o céu. Adamantina. Deus não é o mesmo? Olhe pela cidade onde eu te coloquei. Estabeleça raiz na sua cidade. É como se eu pastoreasse aqui e morasse em Pacaembu. O profeta tem que estar onde ele é útil. Eu tenho que estar na cidade que Deus me abençoou. Eu não posso morar nessa cidade, viver nessa cidade, ser próximo dessa cidade, ir numa igreja da Mantina, Lucélia, Parapuã, Tupã, e orar por Tupã, orar por Parapuã, mas eu tenho que estar na minha cidade, onde tocar os teus pés eu te darei. Nessa cidade, todas as igrejas vão voltar ao Evangelho verdadeiro. Quem não tem compromisso nessa cidade vai ter que ir embora mesmo, porque nessa cidade os pastores vão voltar à raiz do Evangelho, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Glória a Deus. Ela estava lá na terra inimiga, de repente a seca passa. Aí ela chega e ela estuda voltar. E olha o projeto de vida dela. Talvez ela reuniu o marido e o filho, que agora devia ser um moço, 7 anos. Ele tinha 10 anos quando sofreu não se fala que é AVC, né? Mas devia ser AVC, dor na cabeça. Eu não sou médico, mas se nós formos ver os sintomas, é AVC. O menino deve ter tido um AVC, morreu. Agora ele voltou, tinha 10 anos. Devia ter passado mais um ano, 11 anos, com mais 7. Ele tinha entre 18 e 20 anos. Já era um homem, já organizava, já trabalhava com o pai, já estruturava os negócios da família. E ela reúne porque aquela mulher era a que dava a ordem na casa. Então nós vamos falar sobre isso no encontro de casar. Era aquela mulher que dava a ordem, que punha as coisas em ordem. E o marido devia descer aqui, assim, eu já estou trazendo dinheiro. Ou um frouxo mesmo. Não é? Era aquela mulher que dava a ordem na casa. E há uma grande, tipo um encontro de casar. A mulher chegou, reuniu e falou assim, vamos voltar? Vamos lá pedir para o rei as nossas posses, a nossa terra, o nosso dinheiro, a nossa empresa de volta. Não sei se eles tinham acesso ao rei. Repararam que ela já chegou entrando? Ela não pediu para entrar.
Aí ela falou assim: eu não sei se o rei vai conceder, mas vou voltar. É lá que está a nossa bênção. Se ela voltasse ou ficasse, tanto faz. A bênção estava sobre ela. Quando ela voltou, a bênção veio com ela. Onde você se deslocar, você vai levar a bênção contigo. Ei, glória a Deus. A bênção te acompanhará, a bênção está impregnada. A bênção é igual o desodorante, está impregnada em nós. Como que vai explicar onde a gente chega, as pessoas prosperam financeiramente? Vou só falar para vocês, ó. Conta de luz de casa abaixou, água de casa abaixou, internet abaixou. A internet da igreja por 2 meses nós vamos pagar só R$48. A luz da igreja abaixou, a água da igreja abaixou. Meu Deus do céu, Deus é bom demais. A bênção está impregnada em nós. Você tem que tomar posse disso. Para de ficar reclamando que não consegue, que não pode, que não vai. Para de ficar olhando para o erro de um, para o problema do outro, e concentre-se no que interessa. A bênção está sobre mim, e não importa como seja, como vai e como será, ela vai me alcançar, e os meus projetos vão se tornar realidade. Ainda esse ano eu serei abençoado pelos meus sonhos. Ela investiu na verdade, ela financiou o reino quando construiu a casa para o profeta. O profeta representa o próprio Deus. Havia uma mulher muito próspera, rica, estéril, reconheceu Eliseu ser homem de Deus, investiu no ministério dele, dando a ele um conforto para poder anunciar o juízo de Deus, que no Antigo Testamento anunciava-se o juízo de Deus. Ela deu a ele a tranquilidade de exercer o ministério profético. Tem uma palavra em Hebreus, não sei se vocês conhecem, vocês podem procurar depois. Não lembro o capítulo, mas diz assim: olhe pelos seus pastores, para que eles façam a obra com alegria e não por constrangimento, para que não seja pior para você. Deus está dando a linha, Deus está dando a letra. Honra pai e mãe. Não vá contra as autoridades da terra. Deus está dando a letra da prosperidade. Essa mulher investiu, foi preservada nos tempos de angústia. Eu não vou nem ler os versículos que eu ia ler, porque não precisa. Acho que eu vou ler só o último ali. Ela partiu sem nada. Ela foi preservada porque confiou em Deus, conservada, livrada de um mal. Ela peregrinou na terra do inimigo, sem lenço, nem documento, sem eira, nem beira. Nunca faltou comida, nunca faltou o que ela necessitava, porque Deus não quer saber se você tem dinheiro no bolso. Obedecei aos vossos pastores. Primeiro, obediência. Tudo na Bíblia é obediência. Se eu obedeço só quando me convém, eu não obedeço. Eu tenho que obedecer até quando eu não gosto. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele. O que é sujeitar? Tolerar? É igual a palavra lá, sujeitar. O que é sujeitar? Suportar, dar suporte. Quando se planta uma árvore nova, o que a prefeitura põe do lado dela? Uma estaca. Sabe o nome daquela estaca? Suporte. Por que aquela estaca está ali? Porque se vier um vento forte, a árvore é fina, ela quebra. A estaca está ajudando a ficar de pé. Sujeitar quer dizer suportar. Seja estaca, coluna. Porque se um dia a sua autoridade espiritual precisar, ele não vai cair pelo vento e não vai cansar. Sujeitai-vos a eles, porque velam pelas suas almas. Vocês não sabem, mas as madrugadas, as manhãs, nós estamos orando por todos os membros dessa igreja. Então vocês estão na minha oração, todos vocês. Porque velam pelas vossas almas. Sabe o que é velar? Já foi velório? O que é velar? Por que tem velório? A última despedida, sim, mas é uma proteção àquele corpo. É uma proteção à história do defunto.
Nós estamos dizendo, eu estou velando pela sua história. Estou aqui honrando a sua história, porque eles honram vocês. Como aqueles que hão de dar conta de cada um de vocês, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é útil para a igreja. Um pastor desanimado, cansado. Foi por isso que Deus moveu a troca nessa igreja, para renovar. Foi por isso que Deus moveu a troca lá naquela igreja, para renovar. E as igrejas estão andando, não? Porque os pastores são bons, porque eles estão animados. Enquanto o seu pastor estiver animado, a prosperidade vai te alcançar. A prosperidade vai te invadir. Então, nós estamos aqui falando em restaurar projeto. Então, você vai escutar talvez o que você não escutou no final do ano, no começo do ano. Porque projeto tem que ser arquitetado. Puxa, eu não tenho dinheiro para construir de uma vez. Então, eu vou dar uma parte, vou dar outra parte daqui a 3 meses, vou dar outra parte, vou fazer isso daqui para construir minha casa. Mas o projeto vai sair do chão. O projeto de vida é a mesma coisa. Janeiro não aconteceu, não vou desistir. Março não aconteceu, estou firme. Junho não aconteceu. O mês ainda tem 6 meses. Eu sei que Deus vai ouvir minha oração. Se você estiver na bênção, se você estiver na obediência, se você estiver na oração pelo seu líder, se você estiver na oração pelo seu prefeito, na oração pelo seu governador, infelizmente nós temos que estar na oração até por quem não merece. Você sabe o que eu estou falando, mas eu não vou nem falar nunca. Até quem não merece, a gente precisa orar. O presidente da República, quando ele contraiu câncer, nunca votei nele. Sou direita, até se fosse para virar à esquerda, eu virava à direita, para depois retornar à direita de novo, saiu. Sou direita, Deus fala para a família. Mas quando ele estava com câncer, eu orei por ele, como pastor. Abençoa o presidente dessa república, cura ele, Jesus. Se ele mereceu ou não, é por ele. Mas nós oramos por ele. Porque ninguém merece não ter a oração de um justo, né? Então aqui ela foi conservada, porém nunca perdeu a fé, nunca perdeu a obediência à hierarquia. Tanto é que ela foi falar com o rei, não com o profeta, porque era o rei que podia devolver. Mas só que quando ela foi falar com o rei, o homem do profeta, o fofoqueiro, estava lá falando. O fofoqueiro achava que ele queria uma estátua. E ele dizia assim, e o rei, querendo ouvir falar de Eliseu, ele só conhecia de Eliseu também não era puxa-saco do rei, não queria levar vantagem nada, então ele chegava ali no rei, fazia o que tinha que fazer e ia embora. E o rei falou para ela assim, me fala sobre Eliseu. E o Geazi falando assim, olha rei, o meu profeta, certa feita, aconteceu isso, e houve uma multiplicação. Houve uma multiplicação. Através de um pouquinho de azeite, e o rei falou, nossa menino, aconteceu isso mesmo? Mas não tem mais nada não? Tem sim, estou esquecendo de um negócio. Um dia o meu profeta, ele foi, viemos uma cidade, a mulher fez em Serepta uma casa para ele. E essa casa que ela fez para ele descansar, para ele poder repousar da jornada, ela era externa. E o profeta disse, desse jeito, daqui a um ano você vai ter um filho. Nasceu o filho dela. Meu Deus do céu. Foi poderoso falar. Mas só que com 10 anos, você acredita que o menino morreu? O rei falou assim, nossa, que pena, judiação. Não, mas o profeta ressuscitou o filho. Porque a mulher honrava a Deus, a mulher honrava o profeta foi lá e ressuscitou o filho dela. É mesmo, rapaz? É verdade isso? Quando ele está falando da mulher, a mulher entra para falar com o rei. Deus vai preparar o caminho para você ser abençoado. Quando você pensar em ir, já tem alguém falando de você, já tem alguém te indicando, já tem alguém te orientando, alguém lendo o seu currículo, alguém julgando a sua causa, alguém vendendo o seu carro que precisa ser vendido, alguém te abrindo uma porta de emprego, porque antes de você chegar, o Espírito Santo já está preparando alguém para te orientar a seguir
caminho em meio ao nada para ser abençoado, para ser próspero, para vencer. Ei, eu queria falar para sua irmã. Ela é mulher. Oi? Ela é mulher. O filho dela. Aí ela não tinha ido lá nem para contar a história dela. Ela tinha ido lá para pedir as coisas dela de volta. Aí o rei fala assim: por favor, entra. Me confirma a história que é verdade. É verdade. Meu filho hoje já é um jovem. Administra os nossos negócios com o pai. Embora os negócios estejam parados, ele é um administrador. Vai estar bem velhinho, vai dar descansadinho, vai aposentar. Vai lá na entrada do INSS, vai sair na aposentadoria dele, meu filho que vai subir o negócio. Nossa, moça, é verdade, foi o profeta, homem de Deus. Mas o que a senhora veio fazer aqui? Eu vim aqui ver se é possível o Senhor me devolver as minhas terras e devolver as minhas empresas. O rei chamou um oficial de justiça e disse: você vai com ela. Até do dia que ela saiu daqui até o dia de hoje, eu quero que devolva todo o dinheiro dela, toda a riqueza dela, toda a terra dela, com juros e correção monetária. Se ela deixou 10 quilômetros de terra, dê 15 para ela. Se ela saiu daqui, a empresa dela faturava 1 milhão, dê 2 milhões para ela. Porque eu estou devolvendo multiplicado, restituindo na vida dela tudo que pertence a ela. Depois que ela passou pela luta, ela volta para falar com o rei. Alguém prepara o caminho e ela tem de volta restituído tudo que ela havia deixado para trás. Não tenha medo de ser fiel, porque tudo que plantamos na casa do profeta, e o maior profeta dessa casa chama-se Jesus Cristo, o único profeta que nunca errou na vida. Quando se planta na casa do profeta, se tem protegido uma prosperidade. E se não acontecer contigo, vai acontecer com os seus filhos, vai acontecer com os seus netos. Mas a bênção de Deus, ela não causa dor, ela não traz transtorno. A bênção da restituição dos seus projetos vão te alcançar ainda esse ano em nome de Jesus. Vão te alcançar ainda esse ano em nome de Jesus. A tristeza vai dar lugar à alegria, a miséria vai dar lugar à prosperidade, a doença vai dar lugar à saúde, o desemprego vai ter que sair, e não haverá mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando falarem que você, vai ser mentira, porque o Senhor está aplainando os caminhos da sua vida. Deus te abençoe nessa primeira mensagem. Deus te abençoe guarde essa mensagem. Na última quinta nós vamos fazer uma alusão a ela.